aí, galera, beleza? Para honra e glória do nosso Deus Cristo, estamos hoje no dia 33 de 365 dias com o Senhor, para honra e glória do nosso Deus Cristo. E mais uma vez, agradeço a Deus em nome de Jesus, acima de todas as coisas, e depois a você por estar aqui em nome de Jesus. Aproveita e se inscreve para amanhã, dia 34, você receber a notificação em nome de Jesus, e curte também, porque assim, ó, o reino do Senhor, ele é sobre você até chegar em você. Mas a partir do momento que ele chega em você, ele já não é mais sobre você, mas ele é sobre o próximo. Então vamos lá, vamos continuar essa história maravilhosa que mudou a humanidade, meu Deus! Números capítulo 12, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Hoje dia 33 e amanhã, se Deus quiser, dia 34 e vamos seguir que Jesus é bom, que importa. Números capítulo 12. Miriam e Arão criticam Moisés. Versículo 1, Números capítulo 12, versículo 1. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. E essa tradução aqui, ela diz etíope. E essa tradução, no caso, né, tá dizendo a nacionalidade dela. Mas pelo hebraico, basicamente está dizendo de uma mulher negra. Ou seja, Arão e Miriam tiveram racismo com Moisés, pela esposa que ele escolheu para ele. E assim, Deus ele é totalmente contrário ao racismo. Absolutamente contrário. Assim como todo e qualquer tipo de discriminação contra o ser humano. Deus não apoia discriminação contra o ser humano. Pelo contrário. Deus diz que nós devemos amar, respeitar, cuidar. Deus deixa claro que ele olha para todos da mesma maneira. E Deus não muda o tratamento por causa de um ou por causa de outro. Deus trata todos da mesma forma. Então, assim, Miriam e Arão, elas discriminaram, tiveram racismo com a esposa de Moisés. Aqui, ó, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés. Por quê? Porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Você vê que é absurdo. Você vê que coisa terrível. Você vê que maldade. Graças a Deus, hoje existe lei, né, para isso. Sendo contrário ao racismo. Glória a Deus por isso. Mas assim, infelizmente, naquele tempo não tinha. Mas Deus, o caráter de Deus, ele é contrário a esse tipo de coisa. O caráter de Deus, ele é contrário a esses tipos de coisa. Porque Deus ama o ser humano. Deus ama quem o homem é. Apesar do homem ter pecados, ter falhas, ter erros, mas ele ama quem o homem é. Ele ama o ser humano. E aí que tá. E ele não vê distinção entre um ou outro. Versículo 2. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? E aí você vê, por causa da esposa que Moisés escolheu para ele. Agora vem Miriam e Arão questionando se Deus estava falando com Moisés ou não. Você vê que absurdo. E justamente pelo fato da esposa dele ser negra. Você vê que coisa terrível, você vê que maldade da parte de Arão e de Miriam. Sendo que Miriam e Arão, eles viram ali a mão de Deus trabalhando a favor do povo de Israel. Eles viram que Deus falava com Moisés, eles viram que Deus se manifestava a Moisés, eles viram que Deus tinha relacionamento com Moisés, mas só pelo fato da esposa que Moisés escolheu para ele, pronto. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Olha, Deus ele não tolera racismo. Deus ele não tolera que não amemos, não cuidemos, não aceitemos o outro. Deus ele não tolera isso. Por quê? Porque o ser humano é a coroa da criação de Deus. E dentro de cada ser humano tem a essência do próprio Deus. Tudo que a gente faz para o outro, seja negativo, seja positivo, na realidade nós estamos fazendo contra o próprio Deus. Ou algo positivo ou algo negativo. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Olha o que acontece. Fica prestando atenção aqui para você ver como Deus, ele é um Deus justo e bom. Ora, Moisés era um homem muito paciente. E aí que coisa bacana, né? Moisés era um homem muito paciente. Aí você vê, alguns nós lemos aqui, para honra e glória do nosso Deus Cristo, que Moisés estava muito chateado com o povo. E aí ele conversa com Deus, e Deus muda quem ele é,
E agora Deus está falando dele. Deus está falando de Moisés. Olha, ora, Moisés era um homem muito paciente. O que é que o Senhor está nos mostrando? Deus está nos mostrando que sempre que entramos na presença de Deus, algo em nós é mudado. Alguém que era muito impetuoso, muito rápido, muito agoniado, passou a ser alguém muito paciente. Por quê? Porque Moisés entrou na presença de Deus. Inclusive, Deus nos convida a entrarmos na presença dele. Mais do que qualquer outro que havia na terra. E aí você vê, o nível de paciência de Moisés era tão grande que ninguém na terra era tão paciente quanto ele. Sabe por quê? Porque ele entrou na presença de Deus. Porque ele conheceu quem Deus é. Porque ele trocou ideia com Deus e Deus tirou o coração de Moisés e colocou o coração do próprio Deus em Moisés. Deus mudou quem Moisés é. Imediatamente, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirija-se à tenda do encontro, vocês três. Olha, vocês três, tenda do encontro, bora. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: olha o que Deus vai falar. Olha o que Deus vai falar aqui. Sabe por quê? Porque Deus ama o ser humano. Deus ama Moisés. Deus ama a esposa que Moisés escolheu. E acabou. Não tem... Acabou. Deus é assim. Deus olha para quem você é. E tem você como único, como única. Quem tem essas coisas negativas, esses pecados, essas coisas diabólicas de discriminação, de racismo, de não aceitar, de não amar, é o ser humano. Mas Deus não é assim. Deus não é como o ser humano. Deus é o oposto do ser humano. Olha o que Deus vai falar e o que Deus vai fazer por causa disso. E ele disse, aqui no caso é o Senhor, e o Senhor disse: ouçam as minhas palavras, e Deus está falando para Miriam e para Arão. Ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés. Não é assim, porém. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel à minha casa, com ele falo face a face. E aí você vê, com os profetas, Deus se revela em visões, Deus se revela em sonhos. Não é assim com Moisés. Por quê? Porque com Moisés, que é fiel à casa de Deus, olha, Deus fala face a face. É. Deus não precisa falar com Moisés por sonho. Deus não precisa falar com Moisés por visão. Deus fala com Moisés face a face. É Deus que está falando isso. E claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Ou seja, Moisés conversa comigo face a face. Ele vê minha forma. Vocês estão vendo só coluna de fogo e nuvem. Mas ó, Moisés vê a minha forma. Conversa comigo face a face. Por que vocês não temeram criticá-lo? Hã? Diga aí. Então a ira do Senhor acendeu contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra, e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe, com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe a cura. Moisés aqui, apesar de tudo que aconteceu, Moisés ainda teve compaixão. Moisés ainda teve amor por Miriam. Apesar de Miriam ter sido preconceituosa, ter sido má, ter sido usada pelo diabo, usada pelo próprio Satanás para poder cometer racismo contra Moisés.
e contra a esposa de Moisés. E literalmente agora Moisés, mesmo nessa situação, Moisés, ó Senhor, por misericórdia, concede-lhe a cura. Isso é compaixão. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento. E o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. E aí você vê, lembra aquela lei que ela estava impura por 7 dias? Então ela ficou impura por 7 dias. Números capítulo 13. A missão do reconhecimento de Canaã. Olha, esse texto é um texto muito bonito. É um texto que o Senhor nos mostra, para a honra e glória dele, como a gente deve, e a gente vai chegar nesse ponto, mas só antecipando, é o seguinte: Deus ele sempre deixa claro que nós temos que olhar para o mundo, para as coisas, para essa vida, não com os olhos terrenos, mas com os olhos espirituais. E eu te peço uma coisa, não olhe para a sua vida, para as suas coisas, para o que você vive, com os olhos dessa vida, com os olhos dessa terra, com os olhos que Deus te deu. Não, com a mentalidade que esse mundo tem. Com a perspectiva que esse mundo tem. Não, não faça isso não. Olhe para as coisas com os olhos do Senhor, com o coração do Senhor. A missão de reconhecimento de Canaã, versículo 1. Números 13, versículo 1. E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. E aí você vê, foi enviado chefe dos israelitas para ir lá ver a terra. Não foi enviado qualquer um, mas foi enviado pessoas que já tinham ali um trabalho que já era feito. Pessoas que já eram de confiança. Pessoas que já tinham envergadura em cuidar do povo. Pessoas que já tinham ali um reconhecimento da glória de Deus. Foi enviado pessoas que já eram pessoas preparadas. E aí são os nomes. A gente não vai ler aqui por causa do horário. É a mesma questão da genealogia. Quem quiser ir lendo, pode ir parando e vai lendo. E vale a pena. E aqui tá, versículo 16. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Joséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Presta atenção aqui nesse homem aqui. Esse servo do Senhor chamado Josué. Josué, a gente vai ver que como Deus vai usar ele. Inclusive Josué está aqui, ó. Se você for lendo, você lê o nome dele. Mas está aqui. Vamos continuar o texto por causa do horário. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam por Negueb e prossigam até a região montanhosa. Veja como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco. Se são muitos ou poucos. Se a terra em que habitam é boa ou ruim. Se os cidadãos em que vivem são cuidadosos, sem muros ou fortificadas. Se as cidades são sem muros ou fortificadas. Se o solo é fértil ou pobre. Se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início das colheitas das uvas. Amém. Essas foram as ordens dadas por Moisés. Agora, olha o que vai acontecer. Versículo 21. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, na direção de Lebo-Hamath. Subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde vivia Aimã, Sesai e Telmai, descendentes de Enaque. Lembra lá atrás aqueles que eram chamados de Enaquim, aqueles que eram chamados de Nefilim, aqueles que eram chamados de Nefal, aqueles que eram homens de grande estatura, eram homens que eram grandes, eram homens que eram valentes, eram homens que eram conhecidos por serem homens maus, por serem guerreiros do passado, por se oporem ao Senhor, por se oporem à raça humana. Então, tá aqui. Eram descendentes de Enaquim.
eram homens gigantes. Essa palavra Enac é justamente isso, homens gigantes. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. Você vê, cortaram um ramo que tinha um único cacho de uvas. Ó que absurdo. 2 deles carregaram o cacho. Olha, hoje a gente é acostumado a ver uva que dá para pegar em uma mão, né? O cacho de uva que dá para pegar em uma mão. Nesse dia aí, eles cortaram um ramo aqui, ó, cortaram um ramo apenas, que pendia um único cacho, que 2 dos homens carregaram o cacho, 2 homens foi necessário para carregar um cacho de uva. Agora imagina, era algo grande ou não? E essa comida grande era para quem? Era para homens pequenos ou era para homens grandes? Todo o texto é muito claro em mostrar que ali eram gigantes. E, inclusive, isso é descrito claramente. Agora, os homens eram gigantes. Ponto. O texto deixa claro isso. Pendurado numa vara. Ou seja, 2 homens carregaram um cacho de uva pendurados em uma vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado de Vale de Escol por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram na missão de reconhecimento daquela terra. O relatório da expedição. Eles então retomaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E agora olha, presta atenção aqui como Deus ele se alegra quando nós vemos as coisas não com os olhos humanos, mas sim com os olhos dele. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que vive lá é poderoso. Lembra? Os Enaques, os Enaquins, eles eram poderosos. Então, olha aqui o mesmo termo. Eram poderosos. Então, o mesmo termo aqui. São o quê? São poderosos. E as cidades são fortificadas. Muito grandes. Vimos descendentes de Enac. Também vimos o quê? Descendente de Enac. Ou seja, ser descendente de Enac é uma qualidade. Não qualidade positiva, mas é uma qualidade de quem Enac é. Ou seja, é uma qualidade dos descendentes dele. E ele está falando de homens fortes, homens poderosos, de cidades muito grandes e cidades fortificadas. E quem vive nessas cidades? E quem são essas pessoas? São o quê? São Enacs. São descendentes de Enacs. São o quê? Gigantes. O texto é muito claro em mostrar isso. O texto expõe isso aqui de uma forma muito simples. São gigantes. Ponto. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse. E aí, lembra lá atrás de Josué? Pronto. Agora nós estamos vendo aqui Caleb. Caleb era amigo de Josué. Eram parceiros, eram brothers, eram irmãos. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse. Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. E olha, quando ele diz aqui é certo que venceremos, ele estava falando isso aqui baseado no Espírito do Senhor. Por quê? Porque ele viu as maldades que eram feitas ali. Lembra que Deus ele falou que deu toda a lei. E Deus falou que se vocês não cumprirem a lei, vocês serão expulsos da terra? Então, Caleb ele viu com os olhos de Deus que aquele povo não cumpria o que a lei ensinava. Que aquele povo não cumpria a lei de Deus. Que aquele povo não cumpria o que a lei de Deus estabelece. Então, ele falou isso mediante o Espírito de Deus, garantindo, olha, aquele povo não cumpre o que a lei do Senhor manda. Logo, a terra é nossa, porque a terra vai expulsar eles. Por quê? Porque eles não seguem a lei do Senhor. E aí, isso serve para a minha vida, serve para a sua vida. Se nós seguimos a lei do Senhor, a terra é dada a nós como posse, como garantia. E é o próprio Deus quem defende. Mas se nós não seguimos a lei do Senhor, nós estamos ferrados.
Nós estamos acabados. Nós estamos destruídos. Sabe por quê? Porque a própria terra vai nos expulsar. Ou seja, sigamos a lei do Senhor. Sigamos o Senhor. Porque só Ele é quem nos supre. Só Ele quem nos guarda. Só Ele quem nos protege. Versículo 31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo. É muito mais forte do que nós. Você vê, eles estavam olhando, esses homens que falaram isso, estavam olhando com os olhos físicos. Mas e a promessa? A promessa que Deus falou. Deus é homem para mentir? Deus é homem para a promessa dele não acontecer? Pelo contrário, muito pelo contrário. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. São o quê? Todos os que vimos, todos os que vimos são de grande estatura. Olha que coisa terrível. Todos são de grande estatura. Todos são grandes. Vimos também o quê? Vimos também o quê? Vimos também, o texto aqui é muito claro. Vimos também os gigantes, os nefaus, os nefilins. E o texto é tão claro em dizer isso. Vimos também os gigantes. E ele continua, os descendentes de Enaque. Ou seja, nós podemos ver e chegar a essa conclusão, para a honra e glória do nosso Senhor Cristo, que homens de grandes estaturas vivem ali. Gigantes também vivem ali. E descendentes de Enaque, que são os descendentes de Enaque. O texto ele não tem dificuldade em chegarmos à conclusão que ali existiam gigantes. O texto não tem dificuldade em mostrar que ali havia os gigantes e que eram homens maus, eram homens perversos, eram homens que descumpriam a lei do Senhor. O texto não vê dificuldade em mostrar isso. Diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Você vê, os homens eram tão grandes, de tamanha estatura, eram gigantes, filhos de Enaque, descendente de Enaque, que nós parecíamos gafanhotos, nós a eles. E aí você vê, a comparação que foi usada era gafanhoto para um ser humano. Ou seja, eram gigantes mesmo. Tinham homens grandes, mas tinham gigantes. Tinham homens grandes, mas tinham gigantes muito além. Eram descendentes de Enaque. Por isso que o texto é muito enfático em mostrar isso. Que eram homens gigantes. Tinham gigantes, e tinham homens grandes e tinham gigantes. Descendentes de Enaque. Inclusive, abrindo só um parêntese, os filhos no caso, quando Davi ele enfrentou Golias, Golias tinha outros irmãos também, que todos eram o quê? Gigantes. Que todos eram homens, filhos de Enaque, descendentes de Enaque, Enaquins, Nefilins, eram gigantes. O texto é muito claro em dizer isso. Vamos seguir por causa do horário. Números capítulo 14, versículo 1. A revolta do povo. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. E todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. E aí você vê, o povo ali esqueceu da promessa. A promessa era entrar na terra de novo. A promessa era retomar a terra. A promessa não era parar no deserto, mas a promessa qual era? Era voltar para a terra que mana leite e mel, que Deus deu como possessão. Que Deus garantiu que seria dada. Olha, e aí eu já digo isso para você. Não se esqueça da promessa de Deus na sua vida. Não se esqueça daquilo que Deus colocou no seu coração. Não se esqueça daquilo que Deus imprimiu no mais íntimo do seu ser. Sabe por quê? Porque quem prometeu garante. Quem prometeu cumpre. Quem prometeu dá a maneira e a forma para aquilo acontecer. Como vai acontecer? Eu sinceramente não sei. Eu sinceramente não sei. Mas Deus sabe. Ele tudo pode. Então lembra quem Deus é. Olha para o tamanho dele. Olha para que... E olha e veja como ele é grande. E ele pode tudo. Inclusive, já deixo uma coisa clara. Só repetindo isso mais uma vez.
Eu nada posso, eu nada sou, eu nada tenho. Até minha alma é do Senhor, para honra e glória dele, em nome de Jesus. Mas ó, eu creio que ele tudo pode. E bota isso na sua cabeça, você nada pode, você nada consegue, você nada tem. Mas Deus tudo pode. E é ele quem garante. Versículo 5. Então Moisés e Arão prostaram-se rosto em terra, diante de toda a Assembleia dos Israelitas. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné. Tá vendo? Josué e quem mais? Josué e Caleb. Tá vendo? Os amigos, os parceiros, os irmãos. Filho de Jefoné. Dentre os quais havia observado a terra. Rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Olha, não é uma terra boa, não. É uma terra excelente. É uma terra maravilhosa. Se o Senhor se agradar de nós, você vê, se o Senhor se agradar de nós, tá vendo? Se o Senhor se agradar de nós, não é pela nossa capacidade, não é pelo que temos, não, é se o Senhor se agradar de nós. Ele nos fará entrar nessa terra, onde mandam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra. Você vê, não tenham medo do povo da terra. Ó, não tenham medo do povo da terra. Porque nós os devoraremos como se fosse pão. Nós vamos comer eles como se eles fossem pão. A gente vai devorar eles como se eles fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. O Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está conosco. O Senhor está conosco. Isso que importa. Ó, não tenho medo deles. Acabou. A proteção deles se foi. O Senhor está conosco. Nós vamos devorar eles como se devora o pão. Assim é. Porque Deus falou. E assim é. Acabou. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Você vê, até quando esse povo me tratará com pouco caso? Isso é Deus deixando claro, olha, vocês estão pior do que quando vocês saíram. Porque vocês viram agora, vocês viram o poder, vocês viram minha mão, vocês viram um braço forte e vocês ainda duvidam. Que é isso? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre vocês, eu os ferirei com praga e os destruirei. Mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Tá vendo? Acabou. Não tem conversa. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste esse povo sair dentre eles. E falarão disso aos habitantes dessa terra. Eles ouvirão que tu, ó Senhor, está com esse povo e que te vêem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvens de dia e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares esse povo, as nações se exterminar esse povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: se o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Ou seja, Senhor, tem misericórdia desse povo. Porque senão vão dizer que o Senhor não teve capacidade de cumprir sua promessa, de levar para a terra que manda leite e mel. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. É o que Moisés mais uma vez está pedindo a Deus. Mas agora, que a força do Senhor se manifeste, segundo prometeste. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião. Se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga o filho pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração, segundo a tua grande fidelidade. Perdoa a iniquidade desse povo, como a este povo tens perdoado, desde que saíram do Egito até agora. E aí você vê, o povo, desde quando saiu do Egito até agora, o Senhor continuamente perdoa. Caso contrário, o povo não tinha chegado até aqui. O Senhor respondeu: eu os perdoarei. Eu os perdoei, conforme você pediu. Você vê, eu os perdoei.
Deus é um Deus perdoador. Deus é um Deus perdoador. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu vivi assim, eu vivi assado. Era, foi, não é mais, acabou. Deus te perdoou. Eu o perdoei. Conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Você vê. Ninguém que tratou o Senhor com desprezo o verá. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade. Tá vendo? Olha, sigamos o Senhor com integridade, sem coração dúbio. O Senhor é bom e acabou. Já foi. Independente da dificuldade, independente da preocupação, independente do que vivemos, o Senhor é bom. Ponto. Eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus que habitam nos vales, amanhã eu farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. E aí você vê, eles foram lá, fizeram a missão de reconhecimento, viram tudo aquilo que aconteceu, mas agora Deus já está dando uma nova instrução. Para quê? Para continuar com a missão, para continuar trabalhando. E lembra que assim, Deus não permitiu que aquela geração entrasse na Terra Prometida. Deus não permitiu que aquele povo ali que viu a glória de Deus entrasse. Só a próxima geração. Por quê? Porque todos murmuraram. Não murmure não. Pelo contrário. Creia no Senhor. Confie no Senhor. Porque Ele é poderoso para fazer tudo. E acabou. O castigo do povo. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas dos israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a você tudo o que pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima. Aí você vê, de 20 anos para cima, todos ficaram no próprio deserto. Lembra que eles falaram? Que morramos no deserto, que morramos no Egito. Então, de 20 anos para cima, todo mundo vai cair no deserto. Acabou. Que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Olha, não se queixa contra Deus, não. Deus vê a dificuldade, Deus vê o problema, Deus vê as circunstâncias negativas. Deus conhece. Não fique se queixando, não. Pelo amor de Deus. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada eu direi dar-lhes para a sua habitação, exceto Josué, filho de Jefoné, e Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, e os farei, como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. E aí você vê, seria eles que iriam entrar para poder desfrutar, e seus filhos também. Mas pelo fato deles murmurarem, deles reclamarem, deles soltarem a língua, pronto. Eles não vão aproveitar da terra. Acabou, assim é. Os cadáveres de vocês, porém, cairão nesse deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês. Tá vendo? Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês. Olha, Deus, ele dá a bênção, Deus, ele dá misericórdia. Mas querendo ou não, se você quer manter a bênção para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos e tudo mais, creia em Deus e confie no Senhor. Porque a sua consequência vai reverberar nos seus filhos. Se você é inconsequente, se você é mau, se você faz o que você dá na cabeça e não o que tem que ser feito, seus filhos, seus netos, eles vão colher atos da sua inconsequência, atos do seu egoísmo, atos da sua maldade, atos da sua vaidade.
até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão as consequências dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias que vocês observaram a terra. Eu, Senhor, falei e certamente farei essas coisas a toda essa comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão seu fim neste deserto. Aqui morrerão. E aí você vê, o povo, além desse tempo que passou até chegar ali, diante da terra, eles ainda passaram 40 anos rodando no deserto. Por quê? Porque o povo foi contrário ao Senhor. Para só a outra geração, aí sim a outra geração entrar na terra. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele e os contra ele ao espalhar um relatório negativo. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos que foram observar a terra, somente Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. E aí você vê, olha, mais uma vez eu digo para vocês, tenham os olhos espirituais, olhem para as coisas com os olhos do Senhor. Olhem para as coisas não com a mente humana, não com os olhos humanos, mas olhem conforme aquilo que Deus estabeleceu. Por quê? Porque Deus não se alegra quando nós olhamos as coisas de forma humana. Deus quer que nós olhemos para as coisas de forma espiritual. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse: por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? E aí você vê, o Senhor acabou de falar que eles vão passar 40 anos no deserto. Agora o povo diz: subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu, pois cometemos pecado. Ou seja, o Senhor acabou de dizer que vocês não vão entrar. Que a geração de vocês não vai entrar. Que só a próxima geração vai entrar. Agora vocês querem dizer que vocês querem entrar lá? Pelo amor de Deus. Vocês cometeram um pecado, agora vão cometer outro. E vocês vão comer o fruto do pecado que vocês estão cometendo. Moisés, porém, disse: por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos, pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali, e vocês cairão à espada. Visto que deixaram de seguir o Senhor, Ele não estará com vocês. E aí você vê, vocês fizeram errado, vocês agora querem fazer mais um erro. Deus não está com vocês, acabou. A geração próxima que vai entrar, não a geração de vocês. Esqueça essa história. Se vocês tentarem fazer isso, vocês vão morrer. Bora ver para honra e glória aos seus filhos o que aconteceu. Apesar disso, de ouvir que vocês erraram, ouvir que vocês falharam, apesar de ouvir que o Senhor não está com eles, apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa. Eles subiram. Deus acabou de falar, não faça, eles vão lá e fazem. Desafiando o Senhor. Olha, é muito... Deus ele é santo e justo. Ele falou que os homens erraram, falou de novo que eles estavam errando em querer subir, e agora eles vão lá e desafiam o Senhor e sobem. Meu Deus do céu. Ao alto da região montanhosa. Mas nem Moisés, nem a Arca da Aliança do Senhor saíram do acampamento. Por quê? Porque se Deus não estava no meio, Moisés ia levar a arca? Claro que não, se Deus não estava no meio. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram e derrotaram-nos e os perseguiram até Ormar. E aí você vê, aquilo que tinha sido falado que aconteceria, aconteceu. Vocês serão o quê? Vocês serão derrotados. Porque vocês estão de novo indo contra aquilo que Deus falou. Deus falou para subir? Não. Deus falou o contrário. Deus falou que vocês não vão mais habitar na terra.
Pronto, foram derrotados. Comeram o fruto do próprio pecado. Deus, ele coloca coisas, ele estabelece a lei dele, ele estabelece a aliança dele para que a gente cumpra, para que a gente não venha a cometer pecado e que para que a gente não venha a comer o fruto do nosso pecado. Por favor, eu peço para você, em nome de Jesus, siga a lei do Senhor. Porque se você seguir a lei do Senhor, você só tem bênção a receber. Você só tem bênção a viver. Você só tem bênção a ter. Não segue sua cabeça, não. Não segue o que você acha, o que falam, o que o mundo diz. Não, siga a lei do Senhor. Tenha responsabilidade. Tenha autorresponsabilidade. Tenha responsabilidade por Deus. Tenha responsabilidade pela lei dele. Tenha responsabilidade por você. Tenha responsabilidade pela sua família. Sabe por quê? Porque caso contrário, se você não tiver responsabilidade, todos vão comer o fruto do seu pecado. É o que Deus está nos mostrando aqui. Deus quer que você coma o fruto do seu pecado? Não. Mas se você está desafiando o Senhor, se você não está tendo responsabilidade, você vai comer. Deus é justo. Números capítulo 15. Ofertas suplementares. Versículo 1. Números capítulo 15, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas, quando entrarem na terra que lhes dou para sua habitação, e apresentarem ao Senhor uma oferta de bois ou de ovelhas, preparada no fogo, como aroma agradável ao Senhor, seja holocausto, seja sacrifício, para cumprir um voto, ou como oferta voluntária, ou como oferta relativa a uma festa. Aquele que trouxer a sua oferta apresentará também ao Senhor uma oferta de cereal de um jarro da melhor farinha amassada com 1 litro de óleo. Para cada cordeiro do holocausto do sacrifício prepare 1 litro de vinho como oferta derramada. Para um carneiro, prepare uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha com 1 litro de óleo e 1 litro de vinho como oferta derramada. Apresente-a como aroma agradável ao Senhor. Quando algum de vocês preparar um novilho para holocausto ou para sacrifício, para cumprir voto especial ou como oferta de comunhão ao Senhor, traga com o novilho uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha, amassada com meio galão de óleo. Traga também meio galão de vinho para a oferta derramada. Será uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Cada novilho ou carneiro ou cordeiro ou cabrito deverá ser preparado dessa maneira. Faça isso para cada animal, para tanto quanto vocês prepararem. Tudo que for natural da terra deverá proceder dessa maneira, quando trouxer uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. E se o estrangeiro que vive entre vocês, ou entre os descendentes de vocês, apresentar uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo. A Assembleia deverá ter as mesmas leis, que valerão tanto para você como para o estrangeiro. E aí você vê, a Assembleia deverá ter as mesmas leis. Tá vendo? Deus não tem... Olha, para Deus não tem distinção, não. Todo mundo está debaixo da graça dele e acabou. Que valerão tanto para vocês, povo de Deus, Assembleia de Deus, como para o estrangeiro que vive entre vocês. Olha, acabou. Você está aqui, está debaixo da lei do Senhor, acabou. Não há distinção entre você e outro. Para Deus, todos nós somos filhos dele. E temos que seguir a lei dele. Ponto. Este é o decreto perpétuo pelas suas gerações, que é perante o Senhor valerá tanto para vocês quanto para estrangeiro residente. A mesma lei e ordenança se aplicará tanto a vocês como aos estrangeiros residentes. Acabou. Não tem para onde correr. Não tem. Deus ele é muito claro. Deus ele não tem diferença daqueles que seguem a ele. Se você segue a Deus, você tem que seguir a lei dele, ponto. Deus está dizendo, não haverá diferença. A mesma lei se aplicará tanto a vocês, israelitas, quanto ao estrangeiro. Ponto. O Senhor disse ainda a Moisés, diga aos israelitas, quando vocês entrarem na terra para onde os levam, e comerem do fruto da terra, apresentem uma porção como contribuição ao Senhor. Apresentem um bolo feito das primícias da farinha de vocês. Apresentem-no como contribuição de sua colheita. Em todas as suas gerações, vocês apresentarão das primícias da farinha uma contribuição ao Senhor. Oferta pelo pecado involuntário.
Mas se vocês pecarem e deixarem de cumprir todos esses mandamentos, tudo que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que ordenou e para todas as suas gerações, e se isso for feito sem intenção e não for de conhecimento da comunidade, toda a comunidade terá que oferecer um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor. Também apresentarão com a oferta de cereal uma oferta derramada, conforme as prescrições, e um bode como oferta pelo pecado. O sacerdote fará propiciação por toda a comunidade de Israel, e eles serão perdoados. Pois o seu pecado não foi intencional, e eles trouxeram ao Senhor uma oferta preparada no fogo, e uma oferta pelo pecado. A comunidade de Israel, toda e os estrangeiros residentes entre eles serão perdoados, porque todo o povo esteve envolvido no pecado involuntário. E aí você vê, olha, isso é muito terrível. Deus ele nunca deixou o povo dele, Israel, sem profeta. Deus ele nunca deixou o povo dele sem a capacidade de oferecer sacrifício a Deus. Deus sempre estabeleceu o templo, Deus sempre estabeleceu o local de apresentar os sacrifícios pelo povo, para que o povo fosse perdoado. Inclusive foi assim durante a Babilônia, inclusive foi assim o exílio na Babilônia, inclusive foi assim no Egito, e depois que Deus estabelece a lei de forma direta. Foi assim no deserto, foi assim na Babilônia, foi assim depois da Babilônia. Agora, em Cristo isso acaba. Em Cristo não há mais templo. Em Cristo não há mais sacerdócio. Em Cristo não há mais comunidade levítica, comunidade de Arão. Em Cristo não há mais como, depois de Cristo para frente, o templo já foi destruído. Então, assim, nós já estamos, no mínimo, há 2026 anos, sem que o povo de Israel, e sem que os indivíduos, e sem que a comunidade, e sem que a terra, e sem que o israelita, e sem que o estrangeiro venha a ter perdão dos seus pecados. Por quê? Porque o último perdão de pecado que aconteceu, e o único que valeu, não só para encobrir o pecado, mas para pagar o pecado, foi o sacrifício de Cristo Jesus. Então, de duas uma. Ou Deus esqueceu de Israel, da nação que ele jamais esqueceria, da nação que ele garantiu de braço levantado que jamais esqueceria, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que ela amamenta. Deus jamais esquecerá da nação de Israel. Ou Cristo Jesus é o Messias. De duas uma. E como Cristo Jesus de fato é o Messias, a gente vê o cumprimento de toda a lei em Cristo Jesus. Se, contudo, apenas uma pessoa pecar sem intenção, ela terá que trazer uma cabra de um ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará propiciação pela pessoa que pecar, cometendo uma falta involuntária perante o Senhor, e ela será perdoada. Somente uma lei haverá para todo aquele que pecar sem intenção, seja ele israelita de nascimento, seja estrangeiro ou residente. Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, seja natural da terra, seja estrangeiro ou residente, insulta o Senhor e será eliminado do meio do seu povo, por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os seus mandamentos. Terá que ser eliminado, sua culpa está sobre ele. E aí você vê, né? Deus deixa claro, olha, há dois tipos de pecado. Aquele pecado involuntário que a pessoa comete sem saber. Acontece, erra, falha, é normal. E aquele pecado que é premeditado. Aquele pecado que a pessoa escolhe pecar, aquele pecado que a pessoa escolhe fazer, aquele pecado que a pessoa escolhe viver. Deus é contrário a esse pecado. O outro também, ele perdoa. Mas sobre esse, Deus deixa claro, isso vai levar à morte. Isso leva à morte. Olha, Deus não quer que a gente premedite nossos pecados. Pelo contrário. Quando o pecado bater na nossa porta, ó, fecha a porta. Reforça a porta. Lembra de Caim e Abel? Caim, o pecado bate à tua porta. Cabe a você se conter. Peraí. Se Caim tivesse se contido, não teria pecado. É o que Deus falou. Cabe a você se conter. Quando o pecado vier, feche a porta com mais força e corra. Fuja dali. Não fique ali, conversando com o pecado, trocando ideia com o pecado. Não. Fuja do pecado. É o que Deus ensina.
o castigo pela transgressão do sábado. Certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha levaram-o a Moisés e a Arão e a toda a comunidade, que o prenderam, pois não sabiam o que deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés: o homem terá que ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim toda a comunidade o levou para fora do acampamento e os apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. As borlas e as suas roupas. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: façam borlas na extremidade de suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Faça isso por todas as suas gerações. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as suas inclinações do seu coração e dos seus olhos. Você vê, inclinação do seu coração, ó, e dos seus olhos. Tá vendo? Olha, o mal, ele tá fora sim. O mal tá no mundo sim. O mal tá fora do nosso corpo sim. Mas ó, o mal também tá dentro. O mal também tá no nosso coração. Então nós não devemos seguir o mal de fora do mundo e o mal de dentro do nosso coração. Não façamos isso. Assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Deus, ele deixa muito claro. Ele quer que nós venhamos a ter responsabilidade. Deus quer que venhamos a ter autorresponsabilidade. Responsabilidade fora com as coisas de fora, mas responsabilidade dentro com as coisas de dentro. Deus quer que venhamos sempre ter responsabilidade e cobra isso de nós. Então, ó, aprendamos do Senhor, tenhamos responsabilidade, tanto responsabilidade quanto autorresponsabilidade, porque é isso que ele diz que é bom, porque é isso que ele cobra de nós. E para honra e glória do nosso Jesus Cristo, hoje foi o dia 33 de 365 dias, agora do ano 2026, graças a Deus, com o Senhor. Mais uma vez eu agradeço a Deus em nome de Jesus e depois a você por ter chegado até aqui no dia 33 para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Se inscreve aqui para amanhã você receber a notificação do dia 34 em nome de Jesus. E curte aqui para que você seja um instrumento de Deus para levar o reino de Deus para mais gente, mais pessoas, mais vidas, mais almas e o Senhor se alegre. Porque assim, tudo que eu posso fazer, literalmente eu estou fazendo. Mas o reino de Deus é assim. Todo mundo contribui do jeito que pode. Então comenta aqui embaixo, bota qualquer coisa. Ah, cheguei aqui, pronto. Tá ótimo, tá perfeito, tá uma bênção. E curte aqui, porque você curtindo, literalmente você vai ser instrumento de Deus para chegar em mais gente, mais vidas, mais famílias, mais almas para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. E é isso. Até amanhã, dia 34, em nome de Cristo Jesus. Até amanhã, dia 34, em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Amém. Até amanhã, em nome de Jesus.